Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre o câncer de intestino. Quais são os fatores que levam a pessoa a desenvolver esse tipo de câncer? Quais são os sintomas que ele dá e o que você vai fazer para evitar o câncer de intestino? Vocês viram que alguns dias atrás a cantora Preta Gil ela foi diagnosticada com adenocarcinoma coloretal. Esse câncer é o terceiro tipo de câncer mais prevalente na população, estando atrás apenas do câncer de mama nas mulheres, né, lógico, e o câncer de próstata nos homens. Mas por que será que ele é tão comum? O que eu devo fazer para evitar esse tipo de câncer? Você vai ter todas essas respostas aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então vocês viram, né, que a cantora Preta Gil, ela foi diagnosticada com um tipo de câncer de intestino, o adenocarcinoma coloretal. A maior parte dos tumores intestinais, elas se iniciam na parte ali do intestino grosso chamado cólon. Pode ocorrer também no reto e no ânus. Ele é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil. Em 2022, foram diagnosticados mais de 45 mil casos novos. Ele tem tratamento e, quando diagnosticado precocemente, tem altas taxas de cura. Por isso que é muito importante você entender quais são os sintomas que ele pode dar logo no começo, para procurar o médico o mais rápido possível e iniciar o tratamento. Para quem não sabe, o câncer ele pode se desenvolver por alguns motivos. Pode ocorrer, por exemplo, uma mutação nos genes. As células que tiveram essa mutação podem ou não continuar a sua replicação. E quando ela se replica, aí o tumor, né, ele pode aparecer. E o que causa essa mutação? Ela pode ocorrer ao acaso, por azar mesmo, ou tem alguns fatores. Vou falar já sobre esses fatores de risco para o câncer de intestino. E também pode ser que esse gene ele tenha sido herdado. Um exemplo clássico é o gene BRCA1 e BRCA2, que pode ser herdado e aumentam a chance de uma mulher desenvolver um câncer de mama ou um câncer de ovário, por exemplo. Nem todas as mulheres que têm o gene vão desenvolver câncer de mama, mas a probabilidade ela aumenta bastante. Bom, mas vamos falar então sobre os fatores de risco para o câncer de intestino. E o que você vai fazer para prevenir todos eles? Primeiro fator de risco, o excesso de peso e a obesidade. Então, se você está em sobrepeso ou está obeso, você tem que emagrecer. Sempre falo nos meus vídeos que o obeso, ele vive ali no estado pró-inflamatório e que, querendo ou não, é sim considerado ali uma doença. A obesidade aumenta o fator de risco de inúmeras outras doenças. Doenças cardíacas como hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes, insuficiência cardíaca, várias outras doenças como doenças osteoarticulares, doenças hepáticas, até o câncer, né? Então é muito importante você se cuidar. Buscar ali profissionais para te ajudar no emagrecimento. Não tenha dúvidas, tudo começa com mudança do estilo de vida, né? Como melhorar ali tua alimentação e começar a fazer exercício físico. Algumas pessoas vão precisar até de apoio psicológico e muitas vezes até medicação para ajudar na perda de peso. Mas o mais importante é você começar hoje mesmo, tá? Mas vamos lá, segundo fator de risco. Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? Pessoal, 84% de vocês que estão vendo esse vídeo não estão inscritos no canal. E aqui a gente tem conteúdo gratuito, conteúdo sobre a saúde, pessoal. E a saúde do coração, que é o nosso órgão mais nobre. Não tenho por que você não seguir. E no final do vídeo, se você gostar, você deixa o like para ajudar a espalhar mais esse conteúdo. Mas vamos lá, segundo fator de risco é fazer uma dieta inadequada. Então você já deve ter visto pessoas que são aparentemente magras, mas que não têm uma dieta ali nada adequada, né?
Quando falo ali de dieta inadequada, para esse tipo de câncer, é aquele paciente ali que come muita carne vermelha, carne gordurosa, carne processada, como presunto, salame, salsicha. Além disso, pessoas que fazem baixa ingestão de fibras também pode aumentar o risco para desenvolver o câncer de intestino. É importante colocar na tua dieta frutas, legumes, saladas, outros alimentos que contenham fibra, como a aveia, por exemplo. Olha a alimentação saudável que eu sempre falo. Mas vamos lá? Terceiro fator de risco é o tabagismo, pessoal. Então a gente sabe que os fumantes têm mais chance de desenvolver e morrer do câncer coloretal do que aqueles pacientes ali que não fumam. Vocês já estão cansados de saber que o cigarro aumenta o risco de muitas doenças. Câncer de pulmão, bexiga, câncer de pescoço, de boca, de laringe, né? Pois eu fiz um vídeo anterior que eu quero que você assista de dicas para quem quer parar de fumar. Você já viu esse vídeo? Se você fuma e ainda não assistiu, acabando esse vídeo, você vai lá assistir. Mas falando de parar com cigarro, a primeira coisa é você querer parar. E aí, se você não conseguir parar sozinho, procure a ajuda de um médico. Hoje existem inúmeros tratamentos ali, inclusive com medicamento, para ajudar você a parar de fumar. Sabia que a Clínica Iana agora está aqui em Indaiatuba? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, toda essa região, Sorocaba, Limeira, enfim, pode vir se consultar via presencial comigo aqui em Indaiatuba, pessoal. Estamos aqui pertinho de São Paulo. Mas vamos lá? Quarto fator de risco, o alcoolismo. Então o álcool ele pode causar várias doenças e também está associado a câncer de colo retal. Como eu sempre digo nos meus vídeos, se você bebe ali, tenta beber com o máximo de moderação. E se você não bebe, ótimo, pessoal. Então se você bebe, toma no máximo ali 2 doses por dia se você for homem, 1 dose por dia se você for mulher, né? Mais uma vez, se você não bebe, está tudo certo, não precisa começar a beber, pelo amor de Deus. E finalmente, quinto fator de risco, na verdade são alguns fatores que a gente não consegue modificar. Que é a idade acima de 50 anos, histórico pessoal de pólipos, ali, aqueles pólipos adenomatosos, histórico de doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, também o histórico de pólipos, né? Ou esse tipo de câncer, se você já tiver na família. O exame que faz o diagnóstico do câncer de colo retal é a colonoscopia ali com biópsia. Então ele pode ser realizado em pessoas sem sintomas ou sem histórico familiar a partir ali dos 50 anos de idade. Mas se você tem histórico de câncer coloretal na família, ou histórico familiar até de pólipos adenomatosos, é importante você conversar com o teu médico, porque já a partir ali dos 45 anos, você já pode começar a fazer colonoscopia. Caso você tenha sangramento nas fezes, mudança do hábito intestinal, como prisão de ventre, diarreia, dor abdominal, sangue nas fezes, alteração ali no formato das fezes, palpação ali de algum tumor no abdômen, aí procure um médico ali imediatamente, tá? Não fica aí adiando, não fica postergando. Em geral, esses sintomas aparecem quando a doença ali já está em estágios aí mais evoluídos. Então fica atento e conversa com o teu médico sobre realizar a colonoscopia, que deve ser repetida aí pelo menos a cada 5 anos. É importante saber que o câncer diagnosticado precocemente ele tem altas taxas de cura. E que a maioria dos tumores coloretais se iniciam ali a partir de pólipos, que no geral eles são lesões benignas. Essas lesões, quando não são retiradas ou tratadas a tempo, eles podem a longo prazo se transformar no câncer. Por isso é fundamental realizar a colonoscopia. E se estiver tendo sintoma, é lógico, procurar um especialista. Tá ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.